casinha bem fechadinha, era uma casinha bem fechadinha. Abre a janelinha para o sol entrar, abre a janelinha para o sol entrar. Perto da casa tem uma árvore, perto da casa tem uma árvore, e os passarinhos vivem nela sim, e os passarinhos vivem nela sim. Perto da árvore tem uma ponte, perto da árvore tem uma ponte, e debaixo dela corre um rio assim, e debaixo dela corre um rio assim. Dentro do rio estão os peixinhos, dentro do rio estão os peixinhos, que junto aos sapos fazem assim, que junto aos sapos fazem assim. Perto da ponte está trovejando, perto da ponte está trovejando. Fecha a janelinha porque vai chover, fecha a janelinha porque vai chover. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra o amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, na amizade vem, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, na amizade vem, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, na amizade vem, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, na amizade vem, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus, peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus, lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Chegou a hora da nossa prece, hora de agradecer a oportunidade de estarmos em torno dos ensinamentos de Jesus, de agradecer a bênção da vida, de agradecer a existência da nossa família e o aprendizado de todos os dias. Obrigada por tudo, Pai. Que nossa evangelização possa ser a bênção da Tua presença em cada lar, em cada coração aqui conectado. Rogamos a Ti, Paizinho querido, fica conosco e que possamos mais uma vez sentir o Teu abraço, o Teu carinho,
nas palavras de cada evangelizador que tem nos acompanhado ao longo do nosso GEAL de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Olá, galerinha do GEAL, tudo bem com vocês? Nós esperamos que estejam todos bem. O tema da nossa aula de hoje é Trabalha. Hoje nós vamos conversar sobre a importância do trabalho no bem. Vocês sabiam que Deus, que é nosso Pai e que nos ama infinitamente, trabalha o tempo inteiro? Sim, Deus trabalha o tempo todo. E tudo que Ele cria, toda a sua obra, tem sempre um objetivo. Como, por exemplo, na natureza. Os animais, os vegetais, os minerais. Nós, que somos os seres inteligentes da criação, todos temos um objetivo. Todos temos um papel, um trabalho a cumprir. E esse trabalho deve ser sempre pensado e voltado para o bem. Como, por exemplo, cuidar e preservar a natureza, respeitar os animais, auxiliar nas tarefas e na organização da nossa casa, ajudar um amigo em uma matéria em que ele não saiba ou que ele esteja com dificuldades para entender, fazer uma oração pedindo a Deus que ajude a outra pessoa. Tudo isso são exemplos de trabalho no bem. Portanto, nós temos diversas oportunidades para trabalhar pelo bem em nome de Deus, que é nosso Pai, em qualquer lugar em que nós estivermos. Basta nós termos amor no coração e boa vontade. Trabalhar no bem nos auxilia também em nossa própria transformação moral. Quando eu busco ser uma boa pessoa para mim e para o próximo, quando eu procuro amar e servir a todos que estão ao meu redor, eu trabalho também em favor da minha própria transformação em uma pessoa melhor. É isso então, galerinha. Vamos agora à nossa história? A necessidade do esforço. Conta-se que no princípio da vida terrestre, o alimento das criaturas era encontrado com oferta da divina providência em toda parte. Em troca de tanta bondade, o Pai Celeste rogava aos corações mais esforço no aperfeiçoamento da vida. O povo, no entanto, observando que tudo lhe vinha de graça, começou a menosprezar o serviço. O mato inútil cresceu tanto que invadia as casas, onde toda a gente se punha a comer e dormir. Ninguém desejava aprender a ler. A ferrugem, o lixo e o mofo apareciam em todos os lugares. Animais, como cães, que colaboram na vigilância, e aves, como os urubus, que auxiliam nas obras de limpeza, eram mais prestativos que os homens. Vendo que ninguém queria corresponder à confiança divina, o Pai Celestial mandou retirar as facilidades existentes, determinando que os habitantes da terra se esforçassem na conquista da própria manutenção. Desde esse tempo, o ar e a água, o sol e as flores, a claridade das estrelas e o luar continuaram gratuitos para o povo. Mas o trabalho forçado da alimentação passou a vigorar como sendo uma lei para todos. Porque, lutando para sustentar-se, o homem melhora a terra, limpa a habitação, aprende a ser sábio e garante o progresso. Deus dá tudo: o solo, a chuva, o calor, o vento, o adubo e a orientação constituem dádivas dele à terra, que povoamos e que devemos aprimorar.
mas o preparo do pão de cada dia, através do nosso próprio suor e da nossa própria diligência, é obrigação comum a todos, a fim de que não olvidemos o nosso divino dever de servir incessantemente em busca da perfeição. Oi, pessoal! Esse vídeo que acabamos de assistir é com base no livro Pai Nosso. É uma mensagem de Meimei psicografada por Chico Xavier. E começa mostrando para a gente que o princípio da vida na Terra, o alimento era encontrado como oferta divina da providência em toda parte. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo prevê e provê, desde as menores às maiores coisas. Ele sempre provê as necessidades de seu filho através de outro filho. Todos nós recebemos seu amparo, desde que o busquemos. Deus está ligado a nós por laços de amor e provendo as nossas necessidades. Em seguida, nos fala, e o Pai Celeste só pede aos corações mais esforço no aperfeiçoamento da vida. Deus nos dá a condição de encontrarmos o alimento, mas devemos trabalhar, nos esforçar para conseguir. Ele nos dá tudo, o sol, a chuva, o calor, as flores e a orientação, mas o trabalho é nosso para conquistar e ajudar o próximo. E a mensagem continua. Porém, o povo, percebendo que tudo vinha de graça, começou a menosprezar o serviço. Toda a criação de Deus tem um objetivo. Todos nós temos uma ocupação enquanto estamos vivendo aqui na Terra. Temos que nos esforçar para termos o pão na mesa, a roupa para vestir, o lar que nos acolhe. E a mensagem continua, né? Os animais eram mais prestativos que os homens. Vocês sabiam que as formigas atuam como jardineiro na natureza? Elas escavam o solo, espalham semente, são dedicadas na sua função, são organizadas. Elas simbolizam a cooperação, a determinação, pensamento coletivo e planejamento. São unidas, se ajudam para alcançarem seus objetivos. Vendo isso, continuou a mensagem. Pai Celestial mandou retirar as facilidades existentes, determinando que os habitantes da Terra se esforçassem na conquista da própria manutenção. Nós sabemos, que Deus, não castiga ninguém. Ele é justo e bom. Então, isso não era um castigo, Nós devemos trabalhar com alegria e otimismo, certo de que o trabalho é a essência da vida. E toda tarefa para ser bem executada exige esforço, perseverança, amor com o nosso trabalho físico. Com o nosso trabalho físico, adquirimos os bens materiais e com o trabalho espiritual conquistamos a nossa evolução. E para finalizar, vou ler um verso de Meimei, chamado Senda da Perfeição. Quem move as mãos no serviço, foge à treva e à tentação. Trabalho de cada dia é senda de perfeição. E agora nós vamos para a nossa atividade. E aí, galerinha do bem, meus espíritas mirins, tudo bem?
Espero que esteja tudo em paz com vocês. O tema de hoje é bem reflexivo. Trabalha. Trabalhar com Jesus para o outro e por você mesmo. Hoje não estamos falando de trabalho material especificamente, e sim do trabalho espiritual. Aquele que você emprega seus esforços para se melhorar, para auxiliar ao outro. Você sabia que qualquer atividade útil é trabalho? Essa foi uma resposta dos espíritos para Allan Kardec, quando ele lhes perguntou se trabalho era somente ocupação material. É a questão 675 do Livro dos Espíritos. Vou dar exemplos. Uma pessoa que realiza algo para o outro, tipo assim, que seja atender a porta quando tocam a campainha, quando vai pegar as correspondências e as cartas, na caixa do correio, quando coloca o lixo lá fora, quando dá comida para o seu cachorrinho ou seu gatinho. Se você, criança, faz isso, palmas, isso é trabalho, parabéns para você. Você trabalha. No livro Vigiai e Orai, o tema sobre trabalho diz assim: toda tarefa no bem é importante e indispensável. E eu digo para vocês, todo trabalho no bem faz muito bem para o corpo, para a mente, nos deixa alegres e satisfeitos com a gente mesmo, porque estamos trabalhando. E por falar em trabalho, que é uma coisa muito importante e indispensável, vamos à nossa atividade. Nós vamos fazer uma formiguinha. Vocês já viram como todas elas trabalham juntas, sem descanso, e uma ajuda a outra pelo bem maior? Vai ser uma formiguinha igual a essa aqui, ó. E aí, qual é o material que vocês vão precisar? Um lápis, uma tampinha grandinha e outra menor. Essa aqui é de refrigerante, esse aqui é essas garrafinhas maiores. Vai precisar, se você não souber medir de olho, 1 centímetro, então você vai precisar de uma régua e uma folha. Quem tiver folha, cartolina preta ou marrom, você utiliza. Se não, aqui ó, metade de uma folha, essa daqui já é bem usada, é que não dá para vocês verem as escritas aqui. Aí eu passei o giz de cera preto, tá? Mas você pode usar o marrom. E aí como é que você vai fazer? Você vai medir, deixa eu colocar aqui melhor, ó. Vai medir 2 tampinhas maiores, 2, que é para a cabeça e a parte de trás da formiga. E a parte do meio, do corpinho da formiga, é a tampa de refrigerante, a menor. Eu esqueci. Tesoura sem ponta para recortar. Lembrando também que vamos utilizar cola. Bom, então, vou mostrar aqui para vocês que eu já fiz, já recortei. Tá? Recortei. Vão medir 1 centímetro. Aqui, ó, 1 centímetro. E aqui, ó, 10 centímetros. Vão fazer 6 para as perninhas. 6 tiras. E sabe o cabo de guarda-chuva? Então, vocês vão fazer 2 fininhos, pequenininhos, ó. Ok? Vão fazer 2.
que serão as anteninhas. Vão recortar e depois vão colar. Vou mostrar o meu aqui, ó. Aqui, ó, a maior. Pega a parte menor, cola mais para cá. A parte de trás da formiga também. Ajeita aqui, que é para a cabeça da formiga ficar para cima. As anteninhas, uma de cada lado da cabecinha. A outra anteninha. As perninhas, para que a formiga fique em pé, vocês vão dar uma dobradinha. Que é para poder colar. Então, vão colar uma de cada lado. De um lado e do outro. De um lado, aqui, do outro. Não precisa encher de cola não, só um pedacinho. Aqui e a última. Depois que vocês fizerem, colarem, vocês vão dar outra dobra, que é para que ela fique em pezinha. Que a cola ainda não secou e aí colou aqui na minha mão. Então é só dobrar e depois firmá-la para ela ficar aqui, ó. As patinhas também, olha, estão vendo aqui, ó, que está dobradinha. Agora deu para ver melhor, né? Minha mão tá cheia de cola. Isso, viu? Eu dobrei para colar, dobrei aqui para firmar, que é assim, ó, dobrei para colar, dobrei para firmar e dobrei para formar os pezinhos. E assim a sua formiguinha fica em pé. E falando de trabalho, de formiguinha, tem uma musiquinha. A formiguinha trabalhadeira ajuda sempre a sua companheira. O mais fraterno ajuda seu irmão. Parabéns para quem já sabe essa lição. O mais fraterno ajuda seu irmão. Parabéns para quem já sabe essa lição. Olha as duas carregando uma folha. Então eu espero que vocês gostem da atividade, que é simples, mas falando de trabalho. Então, beijos, até a próxima semana. Senhor, queremos te agradecer pelo trabalho deste momento, o trabalho com Jesus, o propósito que encontramos de sermos útil e de nos evangelizarmos, contribuindo por pequenino que sejam as nossas atitudes. Que tenhamos consciência que o exemplo do trabalho com amor e a nossa transformação como pessoas melhores é a maior contribuição no caminho de um mundo melhor. E que o nosso sustento não seja apenas o nosso ganha-pão, mas também um propósito de levarmos esperanças e sonhos. Que ao voltarmos agora às nossas tarefas diárias, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem
e do amor ao próximo. Que assim seja, graças ao Senhor, graças a Jesus. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Se houver desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Bem mais consolar que ser consolado, pra bem mais amar do que ser amado. É só no perdão que se é perdoado, e só se recebe aquilo que é dado. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz.
Estamos à frente de um novo movimento, papá, 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 que leva ao nosso despertar. E a luz que emanamos a iluminar a vida, papá, 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 mostrando o caminho da paz. Erguer a bandeira, estandarte no movimento, espírita segue no amanhã. Desperta e vai alçar nossos corações aos rumos do pensamento, pedidos para nossos irmãos, vencendo as trevas da nossa ignorância, papá, 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 com sentimento, amor e a razão. Nós somos a consciência do futuro, papá, 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 e o futuro a nos espera. Erguer a bandeira, estandarte no movimento, o espírita segue no amanhã. Desperta e vai alçar nossos corações aos rumos do pensamento, pedidos para nossos trabalha, deixando fluir o sentimento de paz, inundando os corações. Assim, o mundo novo surgirá, enfim, e o reino de amor fulgurará. Trabalha, deixando fluir o sentimento de paz, inundando os corações. Assim, o mundo novo surgirá, e enfim, o reino de amor fulgurará. Erguer a bandeira, estandarte no movimento, o espírita segue no amanhã. Desperta e vai alçar nossos corações aos rumos do pensamento, pedidos para nossos irmãos. Erguer a bandeira, estandarte no movimento, o espírita segue no amanhã. Alçar nossos corações aos rumos do pensamento, pedidos para nossos irmãos. Mãos que apontam as falhas do outro são traves nos olhos de quem não se vê. Abertas são tapas na cara da vida, fechadas são punhos buscando poder. Lançam as pedras, condenam e castigam, mas na própria vida há uma contradição. Mãos que lavadas diante do povo demonstram de novo uma velha omissão. Minhas mãos estão marcadas, tu que está cheio o meu coração. Minhas mãos
que está cheio meu coração. Das cinzas de todo desamor renasça a paz, que eu consigo enxergar o amor em mim e levá-lo aos demais, e notar que apesar de toda dor, há mãos que partilham o pão e o vinho, são as mesmas mãos que nos lavam os pés, mãos que nos chamam para andar sobre as águas e sempre nos erguem se há pouca fé, mãos que amparam o samaritano, são mãos que irmanam quem o mundo abandonou, mãos que semeiam do alto do monte, são fontes de fé, de esperança e de amor. Minhas mãos estão marcadas, tu que está cheio meu coração. Minhas mãos estão marcadas, tu que está cheio meu coração. Minhas mãos estão marcadas, tu que está cheio meu coração. Cada mão está marcada e tu que está cheio o seu coração. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi pra mim, meu coração se renova.
ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou e seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Boa noite, amigos miguelinos. Como vocês estão? Boa noite, amigos internautas, visitantes, gente que passou por aqui e parou. Boa noite, que bom que vocês estão aqui. Olha, eu tô aqui porque a gente tem um encontro marcado toda sexta-feira, tá? Toda sexta-feira, mais ou menos 7h30, 8 horas, a gente tem esse encontro de vir aqui, bater um papo, escutar uma reflexão agradável sobre o Evangelho, Livro dos Espíritos, fazer o nosso detox espiritual, né, para começar aí esse final de semana com vibrações mais elevadas. E a minha função aqui é contar para você o que vai acontecer. Vou começar te dizendo que a gente vai ter o que a gente tem sempre: página de abertura, Livro dos Espíritos, Evangelho. Só que a gente sempre tem uma pessoa nova trazendo uma visão diferente do Livro dos Espíritos, do Evangelho para você. E é importantíssimo a gente conseguir perceber as nuances, né? As diferenças entre vários tipos de visão.
Na página de abertura, que é para começar, né? A gente precisa começar com uma vibração excelente. A gente começa com a nossa irmã evangelizando, a Analice, lendo uma excelente página de abertura, que com certeza já vai ter coisa importante para você ouvir aí. Logo depois, a gente vai ter o Livro dos Espíritos, que vai ser o nosso amigo Edson Morgado Júnior, o Edinho, que vai trazer as questões 115 a 119. Perdão, nada de 100, tô eu aqui louca. 1015 a 1019. Bota aí, anota, não se confunde como eu não. 1015 a 1019, o tema paraíso, inferno e purgatório. Bons temas, são assuntos que durante séculos a gente teve uma visão e agora a gente precisa compreender essa visão um pouco diferente que a gente tem dentro do Espiritismo. Vai ser bom para você. Você vai ter aí uma ideia diferente do que você tinha antes sobre esses temas. No Evangelho, a gente vai ter a Sandra Pragana. Ela vai contar pra gente tudo que está acontecendo no capítulo 6, itens 7 e 8. O tema é Advento do Espírito da Verdade. Vamos saber quem é, como foi, o que é o Espírito da Verdade. Tem dúvida? Fica aí que você vai entender muito bem agora, porque a Sandra vai esclarecer muitas dúvidas suas. E a gente sabe que lá no chat a gente pode conversar com um ou com o outro, fazer uma pergunta se você ficou com alguma dúvida, para conseguir esclarecer o que está acontecendo, porque os nossos irmãos estão por lá, tá? Nos dando aí aquele suporte. Bom, hoje é sexta-feira, a gente não pode esquecer que a semana terminou e que a gente fez muita coisa ou deixou de fazer muita coisa. Essa é a sexta-feira da reflexão, a sexta-feira do detox espiritual. Aí você vai pensar se devia ter feito, se podia ter feito melhor. A gente vai compreendendo as nossas atitudes através desses estudos e a gente se sintoniza com uma vibração melhor para iniciar a nossa semana bem mais forte, né? Bem mais robusto em relação aos acontecimentos que vão vir. Eu espero que, se você esteja em casa, você possa colocar o seu pé para cima, descansar e ficar escutando ali, ouvindo ou vendo as reflexões da noite, mas que você pare, tá? Que você dedique um tempo para você. Porque às vezes a gente faz tudo correndo, né? Chega de correr, hoje é sexta, vamos parar um pouquinho, descansa. Eu vou dizer melhor, escolhe Deus. Tem os afazeres da casa, as coisas corridas. Se você não tem trabalho amanhã, dá para você escolher Deus. Escolhe Deus, tipo Marta e Maria. Então, você sabe o que você tem que fazer, não sabe? Vai ser muito bom para você, vai ser muito bom para mim, vai ser muito bom para quem também está fazendo a reflexão, porque aqui todo mundo sai ganhando. Eu espero muito, muito, muito que você escolha nutrir a sua alma. Tenha uma excelente noite. Tenha um final de semana abençoado. Que possamos nos encontrar aqui de novo na próxima sexta-feira. Obrigada por você ter vindo. Tchau, gente. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lágrimas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Jesus. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos, sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação.
Muita gente acredita na lágrima, sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em prantos às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço, experimentado por amor ao Cristo, converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através das origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Pai de infinita bondade e justiça, obrigado, Senhor. Obrigado por nos reunir novamente sob o amparo da nossa querida casa de oração, o Centro Espírita Miguel. Gratidão, Senhor, por nos proporcionar essa noite de consolo e esclarecimento à luz do Evangelho de Jesus e do Consolador prometido. Que os bons espíritos que trabalham no bem e em Teu nome, alguns deles entes queridos, desencarnados que ainda se preocupam conosco, outros espíritos benevolentes de nossa instituição, possam visitar nossos lares nesse momento e nos ajudar a tirar o melhor proveito de mais essa oportunidade de reflexão. De nossa parte, Pai, possamos ser dignos deste banquete, valorizando cada minuto deste encontro, assim iluminando nossos pensamentos com a certeza de Teu amparo e o contínuo propósito de nossa reforma íntima. E que todo o bem que possamos desejar para nós nesse momento possa ser compartilhado, através da Sua infinita misericórdia, com nossos irmãos em humanidade, habitantes da escola Terra, encarnados e desencarnados, lutando como nós por progredir e nos tornarmos menos infelizes. Seja sempre feita a Tua vontade, Senhor. Em Teu nome e em nome de nosso guia e irmão Jesus, rogamos a autorização para iniciarmos a nossa reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos então dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, falando sobre o paraíso, o inferno e o purgatório, que são concepções ultrapassadas, pelo menos no modo que muitos ainda imaginam. A elucidação desse tema ela já foi iniciada na reunião anterior e hoje conversaremos sobre o conteúdo das respostas das perguntas 1015 a 1019, que na verdade são as últimas 5 perguntas desse livro base da nossa doutrina. Vamos lá? Vamos nos localizar nessa obra. Estamos na 4ª e última parte, que trata das esperanças e consolações, no seu 2º e último capítulo, das penas e gozos futuros. De fato, o céu, ou paraíso, e o inferno são as representações desde há muito imaginadas das penas e dos gozos que se pode viver após a morte. Mas como é que tais conceitos são traduzidos pela doutrina espírita? Isso já foi explanado parcialmente nas perguntas 1012 a 1014 na reunião anterior,
E aqui nós resumimos alguns aspectos já elucidados. O paraíso, o inferno e o purgatório, eles são simples alegorias concebidas pelo homem. Provém da sua tendência de materializar e circunscrever as coisas. Nós já tentamos fazer isso com Deus, a inteligência suprema. Então, a localização absoluta dessas regiões de penas e recompensas só na imaginação do homem existe. As penas e os gozos, elas na verdade são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Como os espíritos ditosos e inditosos existem por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uns e outros. Entretanto, sabemos que os espíritos se caracterizam por ordens que reúnem mais ou menos as mesmas qualidades, tornando-os assim simpáticos uns aos outros, onde a lei de afinidade os atrai para o mesmo convívio, seja na dimensão física ou na espiritual. Na espiritual, nós temos como exemplos o umbral, descrito por André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. Nós temos o Vale dos Suicidas, relatado pelo espírito Camilo, através da médium Ivone Pereira. Temos as colônias espirituais também descritas por André Luiz e várias outras obras subsidiárias. Porém, só os espíritos perfeitos podem reunir-se onde queiram, pois a sua constituição vibratória se adapta a qualquer meio e condição no espaço. O que não é verdade para aqueles que carregam vibrações densas, que os prendem ao ambiente onde se encontram. Enfim, tais locais eles são determinados pelo grau de pureza do espírito, onde essas regiões são apenas a exteriorização coletiva, por assim dizer, do estado íntimo das almas que ali atraem umas às outras. Feita essa breve revisão sobre o tema iniciado semana passada, vamos às perguntas que nos coube comentar para encerrarmos esse capítulo. Na pergunta 1015, Kardec indaga o que se deve entender por uma alma a penar, ou alma penada. Vejam, meus irmãos, que nós precisamos entender que o termo era conhecido como uma determinada significação no século XIX. Para nos aprofundar, seria preciso buscarmos estudar a sua origem. Mas tudo indica que não mudou muito desde então. No folclore português, alma penada é uma pessoa que morreu e deixou assuntos inacabados na terra. Por isso retorna como espírito para pedir ajuda na forma de orações dos vivos. Muitas vezes assusta as pessoas com aparições e fenômenos, na tentativa de apelar socorro e a oração de familiares e amigos. Esse termo também costuma ser associado à condição de alma no purgatório, voltando a este mundo a penar, em busca de auxílios para a resolução dos males que causarem vida. De certa forma, essa percepção mais coloquial, ela não é muito distinta da interpretação espírita dada pelos espíritos superiores a esta pergunta. Eles responderam que a alma a penar é uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro e a qual podeis proporcionar o alívio que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se conosco. Em relação a esses irmãos desencarnados, Kardec nos remete à pergunta 664 do Livro dos Espíritos, para nos lembrar que estamos falando de espíritos desencarnados, que orbitam entre nós, sofrendo seus equilíbrios emocionais e suas pendências morais. E por isso demandam de nós vibrações boas e equilibrantes. Daí a importância de orarmos sempre por eles, carregando pensamentos de compreensão, de perdão e confiança em Deus. Se nós os conhecemos, sentirão alívio e esperança por desejarmos o seu bem, mesmo que tenham praticado mal, ou mesmo se omitido na trajetória terrena. Se não os conhecemos, serão igualmente gratos pelas vibrações pacíficas que passamos para eles e por lembrarmos aos mesmos de que todos são filhos de Deus e dignos da misericórdia divina.
Voltando às concepções que estão sendo analisadas, na pergunta 1016, Kardec indaga em que sentido se deve entender a palavra céu. E os espíritos respondem: julgas que seja um lugar, como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar, pela eternidade toda, de uma felicidade passiva. Não, não é assim. O céu é o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material e nem as angústias peculiares à inferioridade. Por isso, meus irmãos, quando pronunciamos a primeira frase do Pai Nosso, devemos entender o verdadeiro significado de céu, que na época em que Jesus ensinou essa oração, tinha para os homens um significado ainda muito estreito. Hoje nós podemos dizer: Pai Nosso que estás no espaço infinito, no espaço universal que criastes, ou seja, em toda parte. E isso porque o céu passou da percepção de uma simples abóboda celestial sobre nossas cabeças para a compreensão de um universo complexo e incomensurável, do qual fazemos mísera parte nesse planeta, com muitos bilhões de galáxias, cada uma delas contendo outros bilhões de astros orbitando entre si, e cujos mecanismos de equilíbrio nós estamos longe de conhecer em sua plenitude. Além disso, nessa resposta, reparem que os espíritos desmistificam a falsa concepção da felicidade passiva dos habitantes dos mundos superiores. Muito pelo contrário, a sua ação no equilíbrio do universo é intensa e constante, como executores diretos dos desígnios do Criador. Ainda sob a designação de céu à sua época, Kardec questiona na pergunta 1017 por que alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céus e por aí. O que queriam dizer com isso? E os mentores espirituais dizem o seguinte: eles respondem de acordo com a vossa linguagem, mas por estas palavras, quarto e quinto céus, exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. De fato, gente, conforme esclarecido lá no capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno, a concepção de céus superpostos em torno da Terra, representando diferentes graus de bem-aventurança, é uma crença bastante antiga, perpetuando-se de diferentes modos em diferentes doutrinas e religiões. Os muçulmanos, por exemplo, admitem 9 céus, a doutrina cristã reconhece 3. Portanto, esse tipo de gradação é que deve ter sido usado como analogia pelos espíritos que se referiram ao quarto e quinto céus na resposta aludida por Kardec. Da mesma forma, ocorrem, dizem os espíritos, quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá sim, porque para ele inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Já um pagão diria estar no Tártaro. Pessoal, a designação de uma zona ou situação de gozo ou sofrimento, ela vai variar conforme a cultura de cada espírito que se expressa. Cultura no sentido do conjunto de características e valores de uma sociedade que o indivíduo assimila. Assim, em diferentes culturas ao longo da história, vamos encontrar diferentes concepções sobre o destino do ser após a morte. A principal palavra hebraica usada no Antigo Testamento para se referir ao mundo dos mortos era Sheol, enquanto na tradução para o grego, que foi a língua usada no Novo Testamento, o termo Hades foi usado com significado semelhante. À medida que a igreja crescia e mais romanos foram se tornando cristãos, vindo por fim a cristianizar todo o império, foram feitas traduções da Bíblia para o latim, língua oficial dos romanos. Uma dessas traduções foi a Vulgata Latina de São Jerônimo,
onde foi usado o termo latino infernos para traduzir o hebraico Sheol. Ou seja, assim como Sheol e Hades, infernos se referia ao mundo dos mortos na mitologia romana. Reparem que a época de Jesus, antes do apogeu do Império Romano e da sua cristianização, a palavra inferno ainda não existia. Hades sim era usada como mundo após a morte. Mas gradualmente, mesmo o Hades, gradualmente mudou seu significado original, cada vez mais se identificando com o termo Gina, que significa lago de fogo, e dava a ideia de um lugar de tormento. A palavra inferno acabou sendo assimilada com essa significação de região de penas e sofrimentos por várias religiões cristãs. Agora, segundo alguns teólogos, a afirmação de que Cristo desceu ao Hades só podia surgir numa época em que essa palavra ainda tinha o sentido de mundo depois da morte, no geral, e ainda não tinha adquirido o sentido de inferno, pois a ideia de que o Cristo desceu ao lugar de tormento, ao inferno real, em nenhum lugar é encontrado nas Escrituras, e também não ocorre nos escritos cristãos mais antigos. Chegamos finalmente ao Tártaro, que foi mencionado por Kardec como o termo que o espírito do pagão, ou seja, aquele não convertido que ainda acreditava nos antigos deuses, que ele usaria para designar a região de sofrimento após a morte. Isso por quê? Porque o Tártaro é a personificação do mundo inferior na mitologia grega. Nele estão as cavernas e grutas mais profundas e os cantos mais terríveis do reino de Hades, para onde todos os inimigos do Olimpo são enviados e onde são castigados por seus crimes. Na Ilíada de Homero, por exemplo, representa-se este mitológico Tártaro como prisão subterrânea, tão abaixo do Hades quanto a terra é do céu. As concepções vão se alternando. O inferno passa a ser dividido em áreas para bons e maus, concebendo-se o limbo, na borda ou na margem do inferno, para as almas daqueles que não receberam batismo e aguardam a remissão do pecado original. Surge a ideia do purgatório, que também seria um lugar ou condição de sofrimento ou tormento, porém temporário e com a função de purificação. Gente, essa breve explicação histórica é para sedimentarmos a ideia de que a simples passagem no plano físico para o mundo espiritual não muda de pronto as nossas crenças e modelos mentais acerca da justiça divina e das penas e gozos futuros. Sendo assim, os termos que usaremos para designá-las numa comunicação espiritual serão os mesmos que usaríamos enquanto encarnados. E para concluirmos a visão espírita acerca desses conceitos, vamos citar a frase que Kardec usa no seu resumo. Pode-se assim dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. E reforçando o que já havia sido respondido pelos espíritos na pergunta 1013, continua o mestre Lyonês. O purgatório achamo-lo na encarnação, nas vidas corporais ou físicas, as quais, na condição de espíritos imperfeitos e necessitados de provas e expiações, nós experimentaremos até alcançarmos a purificação completa. Passamos às duas últimas perguntas do livro, que são fundamentais para o entendimento do que nos reserva o futuro enquanto coletividade espiritual. Na pergunta 1018, Kardec indaga em que sentido se deve entender essas palavras do Cristo quando respondeu a Pilatos que seu reino não é deste mundo. Os espíritos respondem que Jesus falava em sentido figurado. Afinal, ele nunca alimentou qualquer intenção de possuir um reinado ou poder transitório nesse mundo físico. Ele queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados, que o seu reino está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas desse mundo, e apegados aos bens terrenos, os homens com eles não estão. Ora, se a coletividade da Terra ainda
não está plenamente apta a vivenciar este reino, Kardec lança uma outra pergunta, 1019, muito relevante no período de transição que nos encontramos. Indagou ele aos espíritos superiores: poderá implantar-se na Terra o reinado do bem? E os espíritos respondem: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Reparem que nessa primeira parte da resposta não há um sim ou um não contundente, pois os espíritos fazem questão de condicionar o estabelecimento do reino do bem na Terra à predominância de uma nova ordem moral, de uma nova população de espíritos encarnados cujos valores autênticos sejam coerentes com as leis divinas. A predominância destes naturalmente criará as condições de banimento do orgulho e do egoísmo, atraindo o bem e afastando os espíritos ainda inferiores que não terão visto de permanência nesse reino. Na continuação da resposta, os espíritos nos informam que predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Ora, gente, isso foi dito há 160 anos. E considerando a situação atual da humanidade, em geral, obviamente podemos concluir que a transição ainda não se completou. Algumas referências indicam mesmo que ela se iniciou bem antes do advento do Espiritismo. É, portanto, um processo lento em andamento, embora todas as indicações da espiritualidade, em obras subsidiárias, apontem essa proximidade, da completude dessa transição. Mas o importante é compreender que a transformação não será de uma revolução física ou catastrófica, mas sim moral, operando-se através da reencarnação de uma nova geração de espíritos, substituindo gradativamente aqueles que não progridem, conforme segue a explicação dos espíritos. Afirmando: os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. E qual o destino desses irmãos? Onde mais poderão reencarnar? E dizem os espíritos: irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos mais atrasados naquele orbe onde chegaram. Amigos, isso é precisamente o que ocorreu há muitos milênios a uma boa parte da população de um orbe da estrela de Capela, na constelação de Cocheiro. Conforme relatado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, eles estavam numa situação similar à nossa atual, mas, devido à sua rebeldia persistente no caminho da evolução geral daquele planeta, esses irmãos foram degradados para a Terra, que ainda figurava como um mundo primitivo. E eles foram conhecidos como exilados de Capela. Na verdade, os grandes responsáveis pelo notável progresso intelectual de nossas civilizações antigas. Finalmente, chegamos ao final da resposta assinada pelo paternal Espírito São Luís, que asseverou: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções,
Ai dos que fazem dos bens desse mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. É isso, meus amigos. Seguramente a terra passará de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, em virtude da modificação moral de seus habitantes, tanto encarnados como desencarnados. E os que se mantiverem estacionários na própria evolução, por afinidade serão atraídos ao convívio de outras sociedades cósmicas, onde haja compatibilidade vibratória com eles. São Luís confirma o inevitável fluxo migratório constituído por milhões de espíritos acomodados, comprometidos com o mal, que se recusam sistematicamente ao esforço por ajustarem-se às leis divinas, semelhante à minoria barulhenta de Capela. Confinados em mundos primitivos, também aprenderão, à custa de muitas lágrimas, a respeitar os valores da vida, superando seus impulsos inferiores. De um artigo que eu li e achei muito apropriado, dizia que a senha que nos habilitará a permanecer na Terra nesse futuro promissor, ela está definida na terceira promessa de Jesus em seu Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Isso significa, gente, superar o individualismo e vencer a si mesmo. É a prevalência completa da consciência sobre os instintos. É o respeito pleno ao próximo. E o verbo herdar aí, ele remete ao significado de permanecer. Quando vemos anunciada a transição para um mundo melhor batendo a porta da nossa humanidade terrena, a gente se pergunta se estaremos ou não habilitados a ficar no planeta regenerado. Eu costumo dizer, inclusive para mim mesmo, que isso pouco importa. O importante é a gente estar constantemente buscando a nossa reforma íntima e nunca desperdiçar as oportunidades de nos autoconhecer e reparar os nossos erros, fazendo o bem ao nosso alcance. Não adianta querermos acelerar a nossa evolução além da nossa capacidade natural de amadurecimento. Nós precisamos guardar a convicção de que somos imortais e moramos no universo, cujo dono, o nosso Pai Criador, ele se importa muito conosco e sempre nos situará no local que nos proporcione a melhor educação e o melhor progresso, compatível com as nossas aquisições. Vale lembrar, gente, que depurados após milênios de duras experiências na Terra, muitos dos capelinos exilados regressaram ao seu planeta de origem, passando a usufruir do estado avançado de sua antiga casa astral, e que apenas adiaram por seu livre-arbítrio. Portanto, sigamos os ensinamentos de Jesus, do Cristo, sem ansiedade, porque nós temos um Pai infinitamente amoroso e a perfeição como destino. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Boa noite a todos, é com muita alegria estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao capítulo 6, o Cristo Consolador. Eu me chamo Sandra Pragana, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Vou fazer uma pequena autodescrição da minha pessoa. Sou uma mulher de pele morena, tenho cabelos curtos, ondulados, de cor castanho escuro, uso óculos, estou vestindo uma camiseta azul e ao fundo uma parede branca. Então hoje nós vamos dar continuidade no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6, o Cristo Consolador. Instruções dos Espíritos
o advento do Espírito de Verdade, nos itens 7 e 8, que finaliza esse capítulo. Aqui, logo na primeira frase do texto 7, do item 7, ele já nos fala assim: sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Grande oportunidade para a gente fazer grandes reflexões, se realmente já temos, né, esse entendimento que acreditamos ter, para realmente absorver esse remédio que ele nos traz para a nossa cura, para entendermos e compreendermos tudo que aqui, né, nos coloca a vida, né, são para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento, amadurecimento e buscar com isso o nosso progresso espiritual. E ele sempre do nosso lado, nos consolando e nos orientando e nos mostrando o caminho, né? A gente que ainda estamos nos desvirtuando, né, pela nossa teimosia ainda. Mas vamos agora ao texto para realmente aproveitar, né, o que diz aqui o Evangelho sobre esse grande médico e que vai nos trazer a cura. Vamos lá então ao texto. Vamos então ao item 7. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em lugar nenhum a força e a consolação, pois o mundo é incapaz de dá-las. Deus faz a vossos corações um chamado supremo pelo Espiritismo. Vamos fazer uma parada aqui para a gente comentar esse trechinho aqui. Podemos, né, então observar, logo de início, né, nesse texto, o Espírito de Verdade trazendo, né, que Jesus é o grande médico das almas. Ele realmente, né, é o grande semeador. Só que Jesus já esteve aqui, né, há mais de 2000 anos, só porque naquela época a dificuldade, né, foi muito grande, porque não tínhamos nenhum entendimento, não estávamos preparados. Então, com isso, viemos nos arrastando, né, cometendo os mesmos erros até hoje. Então, mas ele nos disse, né, que traria um novo Consolador. E ele nos fala, né, ele é o médico das almas sofridas. Nós somos essas almas em sofrimento, somos enfermos. Por isso, nos referimos à Terra como que um hospital, escola, porque aqui reencarnamos como o propósito de que? De a gente aprender, de nos tratar de tantas mazelas, né, que trazemos. Somos espíritos milenares e estamos em constante tratamento, que ainda não conseguimos nos libertar. Todas as imperfeições, elas geram inquietações, desconforto e sofrimento. Então, ele nos prometeu esse Consolador, mas nos deixou grandes lições de amor. Então está aí. A doutrina espírita, o Consolador prometido. Ela é consoladora, esclarecedora. Nos tirou o véu.
e fez com que os homens soubessem de onde vem, para onde vai e por que está aqui na terra. Como ele nos diz: vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Ele é o médico. Ele veio nos ensinar como nós vamos fazer a nossa cura. E nós devemos que buscar esses ensinamentos lá no Evangelho. Está ali. Não nos prendermos, né, nas observâncias das palavras bonitas que vamos encontrar, mas sim, né, na essência do sentido maior que precisamos para o espírito imortais que somos. Porque a cura, ela está dentro de nós. Precisamos trabalhar essa cura interior. Sabemos que não seria fácil. Ele mesmo nos disse: na Terra, as dificuldades seriam grandes. Aqui, passamos pelas nossas expiações, provações. É necessário. Faria parte, né, do processo das nossas reparações, reformas tão necessárias. Encarnamos várias vezes. Com isso, somos herdeiros de coisas não muito boas. Devemos, então, nos curar, usando o Evangelho de Jesus, num trabalho íntimo da nossa alma, para nos aprimorarmos, evoluir e progredir. É a lei que Jesus trouxe para nós, é a lei divina. Vamos então continuar o item 7, que nos diz assim: escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados de vossas almas doloridas. Estes são os monstros que sugam o vosso sangue mais puro e que vos fazem feridas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Lindo, né? Então, como vemos, quando ele nos diz, né, aqui no texto, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados de vossas almas doloridas, ele está nos mostrando que, ao cultivarmos sentimentos ruins, né, não muito nobres, né, gerados pela nossa própria imperfeição, como no caso da raiva, né, o ciúme, a mágoa, a mentira e tantos outros, e colocamos, né, na nossa vida, no dia a dia, vamos desenvolver um desequilíbrio que nos leva a grandes preocupações, porque vão aos poucos nos consumindo e nos levando a uma desarmonia no nosso corpo físico, mas também ao nosso espírito, à nossa alma, que são essas enfermidades morais, e nos trazem terríveis consequências ao nosso corpo, né? Gerando doenças. Daí o Espírito de verdade a nos dizer que os sofredores e os enfermos são seus filhos prediletos. Quando nós, né, nos alinharmos à lei de justiça, de amor e caridade, tudo isso passará.
ele nos diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Sou o grande médico das almas. E como diz ali no final, eis-me aqui, venho a vós porque me chamaste. Então, qual é a receita que nos traz? O Evangelho. É onde vamos encontrar os ensinamentos necessários à nossa cura. Esse é o receituário de Jesus. Vamos ao item 8. O Espírito de Verdade, Harvey, 1863. Nos diz assim: Deus consola os humildes e dá a força aos aflitos que a imploram. Seu poder cobre toda a terra e por toda parte ao lado de cada lágrima. Ele colocou um alívio que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e contém um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores entender esta verdade, ao invés de protestar contra as dores, os sofrimentos morais, que aqui na terra são a vossa herança. Tomai por lema estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração se tranquiliza, a alma se acalma e não há mais desânimos, porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos, quanto mais fortalecido se sente o espírito. Muito lindo, né? Então, esse texto, quando ele nos diz, né? Quando o Espírito de Verdade nos diz o devotamento e a abnegação são uma prece contínua e contém um ensinamento profundo, é porque quando agimos com devotamento e abnegação, quando por amor e tanto por dever, nós nos aproximamos de Deus. Aí o desenvolvimento e a utilização dessas virtudes, né, em nossos corações, acabam todas, né, as demais se unir, né, como se fosse uma só, como a caridade, a humildade, a tolerância, a renúncia, a paciência. Então, orar, pedir força a Deus, querer bem as pessoas, não guardar mágoa, que sejamos gratos a Deus. Como ele nos diz que os espíritos sofredores que possam entender esta verdade, ao invés de protestar contra as dores, os sofrimentos morais que aqui na terra são a vossa herança. Foram, então, escolhas erradas que fizemos, atitudes, né, e sentimentos equivocados, como o egoísmo, a vaidade, a prepotência. Então, e nos levou a erros, que nos comprometeu em vivências anteriores, levando o sofrimento, a dor a outrem, que agora, com a oportunidade da reencarnação, podemos nos redimir as nossas faltas. Isso tudo é um processo que fazem parte, né, do nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento. Então, que
Sejamos gratos a Deus, confiar porque somos assistidos, amparados, nunca deixará um filho deserdado das suas rogativas. Que sejamos dignos e confiemos. À medida que agimos, com sentimentos de dever cumprido, que estamos tentando vivenciar em todos os momentos o Evangelho trazido e exemplificado por Jesus. Tudo se torna mais fácil, mais tranquilo. Então, que realmente possa se tornar, cada vez mais fácil ao nosso entendimento, que está tudo em nossas mãos. São as nossas atitudes que devemos modificar o nosso interior. Como ele nos diz aqui no final, o coração se tranquiliza, a alma se acalma e não há mais desânimos, porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos. Quanto mais fortalecido se sente o espírito. Que tenhamos sempre essa certeza que somos amados e fomos feitos para ser felizes. Como vimos, a importância da nossa mudança, de aproveitar essa grande oportunidade. O Evangelho está aqui, para que possamos segui-lo, mas não só ler e admirar as palavras bonitas que ele nos traz, mas sim vivenciarmos essas orientações e aos poucos ir mudando, fazendo nossas transformações da nossa melhora de sentimentos, aquilo que realmente vai nos fazer essa mudança. Porque não adianta cultivar sentimentos ruins, de tristeza, de revolta, de ódio, de vingança. Isso só nos corrói. Precisamos sim cultivar sentimentos melhores para nos fazer fortalecer. E fortalecendo o nosso espírito, fortalecemos automaticamente o nosso corpo físico. E conseguiremos realmente passar por essas tribulações de uma maneira diferente, porque entendemos, compreendemos a necessidade de a gente se lapidar. Viemos aqui para isso, para nos melhorar. Então, e os sentimentos é o principal daquilo que eu entendo, que compreendo, o que é bom para mim. É muito lindo, que possamos aproveitar bastante com nossas reflexões e ver a importância da nossa mudança. Eu trouxe aqui do Consolador, de Francisco Cândido, pelo Espírito de Emmanuel, que fala sobre esse Consolador e essa mudança, aqui na questão 225, que a pergunta é assim: como entender a salvação da alma, como consegui-la? E Emmanuel nos fala: dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo, temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesma, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Considerando esse aspecto real do problema de salvação da alma, somos compelidos a reconhecer que, se a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao processo material do homem físico na Terra, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e a sabedoria universais. Jesus é o modelo supremo. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta. O aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação decorre a luz do Espírito.
No turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos cercam as tentações de autoridade e poder, de fortuna e inteligência, recordai ainda as suas palavras: ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E se vos sentis tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estáis sobrecarregados de trabalhos no mundo, buscai ouvi-lo sempre no imo da alma. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Lindo, mas acima de tudo, prestar atenção de cada palavra, como isso nos conforta, nos consola, mas nos direciona para o melhor caminho, para a nossa reforma e o nosso progresso espiritual. Que saibamos aproveitar cada palavra, mas absorver o sentido, que é o mais importante, e colocar em prática. Obrigada a todos e fiquem em paz. Até uma próxima oportunidade. Elevemos os nossos pensamentos a Deus. Agradecidos estamos, Senhor, por suas bênçãos e a oportunidade de nos instruirmos através dessa doutrina que tanto nos esclarece. A Jesus, nosso querido Mestre, sempre serenando aos nossos corações. A esses abnegados amigos espirituais, agradecemos todo o acolhimento e o auxílio para o entendimento e compreensão para essas tão importantes lições que aqui nos chegaram, através do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Vem nos fortalecer, nos dar coragem, ânimo para o nosso caminhar. Por nossa pequenez e dificuldades ainda tão primárias, agradecemos, Senhor, a sua infinita misericórdia. Precisamos despertar para o novo tempo que já começou. Obrigada. Obrigado pela noite, por toda a sustentação e ânimo que com certeza nos foi tocada no mais íntimo de nosso ser. Todas essas lições precisamos agora trabalhar dentro de nós, colocando em prática esses ensinamentos. Pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos e humanidade e ao nosso planeta, nesse momento tão difícil, a esses países que se encontram em conflitos e desarmonia, que possam chegar até eles essas emanações para tocar seus corações, levando a paz e o amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por todas essas emanações, que elas possam permanecer por toda a semana em nossos corações. Obrigado. Mais uma vez, lhe agradecemos e assim então, Senhor, pedimos para encerrarmos o nosso encontro da reunião desta noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia
revigorar teu coração. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia. Meu irmão, que a luz virá em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. A luz virá revigorar teu coração. A luz virá revigorar teu coração.